Agradecemos a todos pela vossa presença nesta solene cerimónia comemorativa da 25ª edição do Prémio Ibero-Americano, a celebração do jubileu que desejamos marcar de forma muito especial durante esta cerimónia, que tem lugar nesta magnífica Universidade de Carolina. Em nome das embaixadas ibero-americanas na República Checa, a saber, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Espanha, México, Perú y Portugal. Agradecemos a todos ustedes su presencia en esta solemne ceremonia de entrega del 25º Premio Iberoamericano. La celebración del jubileo que deseamos remarcar de forma especial en esta ceremonia, que tiene lugar en esta excelsa Universidad Carolina, en nombre de las embajadas de Iberoamérica en República Checa, a saber, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, España, México, Perú y Portugal. Jménem velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice, tedy Argentíny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska a Španělska, děkujeme za vaši účast na slavnostním udílení Iberoamerické ceny, která letos oslavuje jubilejní 25. ročník a která se již tradičně předává na půdě proslulé Univerzity Karlovy. Encorajados pelo desejo de aprofundar os laços culturais e incentivar o conhecimento e a investigação sobre a Ibero-América, todos os anos, desde 1994, os estudantes universitários da República Checa são convidados a participar neste concurso multidisciplinar de ensaios sobre arte, ciência, cultura, economia, história, literatura, política e sociedade dos países ibero-americanos. Animados por el deseo de profundizar los lazos culturales e incentivar el conocimiento y la investigación sobre Iberoamérica, cada año, desde 1994, se convoca a todos los estudiantes universitarios en República Checa a participar de este concurso multidisciplinario de ensayos sobre arte, ciencia, cultura, economía, historia, literatura, política y sociedad de los países iberoamericanos. Jelikož si přejeme prohlubovat kulturní vazby a podněcovat poznání a výzkum iberoamerických zemí, zveme pravidelně již od roku 1994 studenty všech českých univerzit, aby se účastnili této soutěže o nejlepší esej na rozličná témata, jako jsou umění, věda, kultura, ekonomie, historie, literatura, politika a společnost iberoamerických zemí. Nesta ocasião, sentimos-nos honrados com a presença do magnífico reitor da Universidade de Carolina, professor Tomás Zima, a magnífica reitora da Universidade Católica Portuguesa, professora Isabel Capeloa Gil, a vice-ministra da Educação, Juventude e Desporto, senhora Dana Prudikova, e os excelentíssimos embaixadores dos países ibero-americanos, bem como membros ilustres da Academia. Agradecimiento especial a todos los concorrentes nesta edición del Premio Iberoamericano por su esfuerzo y dedicación. En esta ocasión nos honran con su presencia el rector magnífico de la Universidad Carolina, profesor Tomás Zima, la rectora magnífica de la Universidad Católica Portuguesa, profesora Isabel Capeloa Gil, la viceministra de Educación, Juventud y Deporte, señora Dana Prudikova, y los excelentísimos embajadores de los países iberoamericanos, además de distinguidos miembros de la Academia. Un agradecimiento especial a todos los concursantes en esta edición del Premio Iberoamericano por su esfuerzo y dedicación. Při této příležitosti nás poctili svou přítomností jeho magnificence rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, její magnificence rektorka Portugalské katolické univerzity, profesorka Isabel Capeloa Gil, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy, doktorka Dana Prudíková, jejich excelence velvyslanci iberoamerických zemí a vážení členové akademické obce. Speciální poděkování potom patří účastníkům tohoto ročníku Iberoamerické ceny za jejich úsilí a píly. Gostaria de passar a palavra ao magnífico reitor da Universidade de Carolina e anfitrião desta cerimónia,
Dr. Tomás Zima. Me permito dar la palabra al rector magnífico de la Universidad Carolina y anfitrión de esta ceremonia, profesor Tomás Zima. Dovolte mi předat slovo jeho magnificenci rektorovi Univerzity Karlovy a zároveň hostiteli tohoto slavnostního aktu, profesorovi Tomáši Zimovi. Vaše excelence, vážené paní velvyslankyně, vážení páni velvyslanci, vážená paní rektorko, vzácní hosté, vážená paní náměstkyně, představitelé vysokých škol, univerzit, studentky, studenti, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že vás mohu opět přivítat na slavnostním ceremoniálu předávání Iberoamerické ceny, kterou i v letošním roce hostí Univerzita Karlova ve vlasteneckém sále Karolína. Je mi ctí, že tato akce má i své pevné místo v programu akcí tradičně pořádaných na naší univerzitě. Nejprve mi dovolte vyjádřit poděkování panu velvyslanci Portugalska, jeho excelenci Luisi de Almeida Sampaiovi a jeho týmu, včetně paní ředitelky a zaměstnanců Portugalského centra Instituto Kaumoa v Praze, za organizaci letošního jubilejního 25. ročníku soutěže. Rád také mezi námi vítám čestného hosta dnešní slavnostní akce, paní rektorku Katolické univerzity v Portugalsku, paní profesorku Isabel Capello Gil. Mohlo by se zdát, že slavnostní vyhlášení vítězů ceny uspořádané v jarních měsících je neměnnou tradicí. Avšak letošní rok nám ukázal, jak křehké se může být takové zdání. Celý svět byl najednou vystaven zkoušce, která v posledních desetiletích neměla obdoby a která různým způsobem zasáhla naše životy. Přerušila naše plány, mnohé z nás zastihla daleko od domova, nebo nám naopak neumožnila naše cesty uskutečnit. O to více jsme si uvědomili, jak je i v dnešní digitální době důležité právě osobní setkávání a poznávání odlišných kultur a prostředí. Jedním z počinů, které mají k poznávání odlišných kultur také přispět, je soutěž Iberoamerická cena. Poprvé byla vyhlášena v roce 1994, tedy pouze několik let poté, co v tehdejším Československu došlo k radikálním změnám v oblasti politické, ekonomické, kulturní a v neposlední řadě také akademické. Tyto změny se zájmem sledovala velvyslanectví hispánských a luzobrasilských zemí v Praze. Jejich zástupci velmi oceňovali roli, kterou v proměnách naší společnosti sehráli studenti a akademická obec vůbec. Rozhodli se proto vedle svých dalších aktivit podpořit zájem našich studentů o Latinskou Ameriku, Španělsko a Portugalsko, vyhlášení ve světě ojedinělé soutěže Iberoamerické ceny. Původně se mohli zapojit pouze studenti Univerzity Karlovy v bakalářském či magisterském studijním programu, později se možnost rozšířila i na studenty dalších českých vysokých škol a postupně soutěž získala prestiž jedné z nejvýznamnějších událostí spolupráce mezi iberoamerickými zeměmi a Českou republikou. Během předchozích 24 ročníků se v její organizaci vystřídalo celkem 12 velvyslanectví hispánských a luzobrasilských zemí. V rámci soutěže studenti předkládají práce ve španělském nebo portugalském jazyce se zaměřením na oblast umění, vědy, kultury, hospodářství, dějin, politiky, společnosti iberoamerických států. Tato široká škála témat přispívá významnou měrou k prohlubování staleté tradice českých znalostí o Latinské Americe, Karibské oblasti a Pyrenejském poloostrově. Současná touha po poznávání je vzájemná a pozitivní vazby ve vědecké a studijní spolupráci tento fakt podporují. Zájem českých studentů o hispánský a luzobrazilský svět každoročně potvrzuje vysoká účast v soutěži. Řada z nich má navíc s některými z těchto 22 států osobní zkušenost, a to nejen ze svých soukromých cest, ale i ze studijních či pracovních pobytů, čímž se výrazně liší od generace účastníků minulých soutěží. O dlouhé tradici udělení ceny svědčí ještě jedna změna. Mnozí z účastníků prvních ročníků dnes působí jako učitelé, odborní poradci stávajících soutěžících,
přičemž přispívají i svojí osobní zkušeností a vzhledem. Chci poděkovat učitelům, kteří zájem studentů o dějiny, kulturu a společnost iberoamerických států podporují a probouzejí. Stejně tak rád chci poděkovat všem účastníkům této prestižní soutěže za jejich iniciativu a poblahopřát jim nejen k dnešním úspěchům. Především ale doufám, že svůj talent a píly budou dále rozvíjet ku prospěchu a obohacení vztahů mezi Českou republikou a státy Pyrenejského poloostrova a Latinské Ameriky. Ještě jednou také děkuji velvyslanectvím a velvyslancům a velvyslankyním těchto států za existenci a podporu iberoamerické ceny, která jistě bude úspěšně pokračovat i do dalších let. Chci poblahopřát všem účastníkům, ještě jednou vám poděkovat za pozornost. Muchas gracias, muito obrigado. Tem a palavra Sua Excelência o Embaixador de Portugal, Luís de Almeida Sampaio, na qualidade de Secretaria Pro Tempore do Prémio Ibero-Americano. Tiene la palabra el embajador de Portugal, Luis de Almeida Sampaio, en su calidad de Secretaría Pro Tempore del Premio Iberoamericano. V roli tajemníka pro tempore iberoamerické ceny nyní promluví jeho excelence velvyslanec Portugalska Luís de Almeida Sampaio. Magnífico reitor da Universidade de Carolina, meu caro professor Tomás Zima, muito obrigado pela sua hospitalidade, por nos acolher aqui na sua universidade. Os meus cumprimentos também para a distinta Vice-Ministra da Educação, Juventude e Desporto da República Checa, a doutora Dana Prodikova. Muito obrigado também por estar aqui conosco hoje. Especial cumprimento para a magnífica reitora da Universidade Católica Portuguesa, a professora Isabel Capeloa Gil, que nos honra hoje como especial convidada desta cerimónia. Eu quero endereçar um agradecimento muito especial aos meus colegas dos representantes, embaixadores dos países ibero-americanos acreditados aqui na República Checa, o embaixador da Argentina, o embaixador do Chile, o embaixador de Cuba, a embaixadora do México, a embaixadora do Peru e os representantes das embaixadas de Espanha e do Brasil, que estão também aqui conosco hoje. Agradecer aos nossos colegas e amigos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que estão aqui também representados. Agradecer, sobretudo, a quem teve a responsabilidade e o trabalho de organizar esta cerimónia, os nossos colaboradores que se empenharam na organização desta cerimónia. Agradecer aos representantes da comunicação social, aos estudantes presentes, senhoras e senhores, e distinta audiência. No mundo em que vivemos e no qual a comunicação instantânea e o acesso permanente à informação eliminaram as distâncias, mas quase uniformizaram a língua veicular, oferecendo ao inglês uma supremacia inegável, a celebração da diferença e da diversidade exige, em nome de um espaço cultural em que todos nos revejamos e em que todos preservemos a nossa identidade e mantenhamos a nossa capacidade de projetar como herança para as gerações vindouras os valores e a densidade histórica que nos caracteriza, que outras línguas de vocação multinacional e multicontinental vejam cada dia fortalecida e dinamizada a sua expansão e lhes seja reconhecido o inegável contributo para que o planeta que habitamos tenha uma face sempre mais humana e sempre mais ambiciosa, parece-me indispensável. Não podemos deixar que o inglês domine a cultura e o mundo da comunicação no nosso planeta. Nesta perspectiva, se atribuirmos ao mandarim, ao hindi
ou ao árabe, apesar do número impressionante dos seus respectivos falantes, uma dimensão, porventura, ainda subsumível a critérios de natureza geograficamente mais facilmente identificáveis, concluiremos, sem dificuldade, que as duas únicas línguas que aspiram razoavelmente a desempenhar funções veiculares quase universais são o português e o espanhol. A celebração deste prémio, hoje, aqui em Praga, no coração da Europa, nesta extraordinária capital da República Checa, nesta prestigiadíssima Universidade Europeia, é uma celebração com um significado geopolítico, estratégico, que vai, portanto, muito para além dos objetivos associados ao Prémio Ibero-Americano e muito para além da notável qualidade intrínseca de todos os trabalhos que a ele concorreram, designadamente este ano em que comemoramos a sua 25ª edição e, em particular, aos trabalhos premiados, cujos autores também felicito na minha qualidade de representante do país que exerce a Secretaria pro tempore. O português e o espanhol, a língua portuguesa e a língua espanhola, têm a dimensão geopolítica e estratégica que procuro aqui sublinhar, não como alternativa ou em confronto com a língua veicular dominante, sobretudo nas tecnologias de comunicação e informação que marcam o nosso tempo. Mas sim, repito, não como alternativa, mas como indispensável testemunho de que a humanidade é culturalmente diversa e que só a compreensão dessa diversidade e a sua assunção nos currícula de todas as escolas e de todas as universidades do planeta, a começar pela República Checa, panorama no qual a Universidade de Carolina é exemplar farol, é a garantia de que as gerações futuras nunca estarão prisioneiras de qualquer monolitismo linguístico e cultural e, portanto, terão outras asas para desenhar um espaço intelectual mais rico, exatamente porque mais diverso à escala global. Não quero, com isto, dizer que outras línguas, outros veículos culturais, que não o espanhol e o português, bem entendido, só porque menos disseminados em número e em geografia, não mereçam todo o nosso respeito, todo o nosso estudo, todo o nosso carinho e todo o nosso empenho na respectiva divulgação. É evidente que estou a pensar no checo, na língua checa, e no privilégio que é para mim ser também o representante da minha língua hoje aqui em país de língua checa. No entanto, há que reconhecer que os mais de 700 milhões de falantes de português e espanhol, dispersos por todos os continentes, carregam consigo um potencial, porventura único, de fazer a diferença num mundo que queremos diverso e que, se todos eles fizessem sua a aposta num proficiente bilinguismo, transformariam, do ponto de vista não apenas cultural, mas também político e económico, o nosso mundo. Por isso, a promoção de iniciativas, como a que hoje celebramos, que contribuam para um sempre mais aprofundado conhecimento recíproco do português e do espanhol, que promovam a incorporação e a promoção do ensino das duas línguas, não só no espaço ibero-americano, mas por todo o lado, o favorecimento da mobilidade académica ibero-americana e articular a promoção internacional das duas línguas são todas elas indispensáveis componentes da afirmação geoestratégica a que quero aludir. Estou certo que aqui, na República Checa, posso contar com a solidariedade de todos os meus colegas embaixadores dos países ibero-americanos para a persecução deste nobre, mas também estratégico objetivo. Děkuji.
muchísimas gracias e muito obrigado. Tem a palavra a Vice-Ministra da Educação, Juventude e Desporto, Senhora Dana Prudikova. Tiene la palabra la Viceministra de Educación, Juventud y Deporte, señora Dana Prudikova. Nyní promluví náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dana Prudíková. Vážený pane rektore, vážená paní rektorko, vážený pane velvyslanče, vážené paní velvyslankyně, páni velvyslanci, vážené studentky, vážení studenti, milí přátelé. Je pro mě velkou ctí, že vás mohu pozdravit jménem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na jubilejním, a to již 25. ročníku předávání Iberoamerické ceny. Svět, ve kterém žijeme, se od posledního ročníku tohoto ocenění dramaticky změnil. Všichni jsme se v důsledku pandemie museli velice rychle adaptovat na novou realitu a na dříve často zcela nemyslitelná nařízení a omezení. Pro mnohé z nás to byly měsíce plné nejistoty. Mám proto velikou radost, že se dnešní setkání i přes zmíněné těžkosti podařilo uskutečnit. Iberoamerická cena je totiž zcela jedinečným počinem, při kterém se členové diplomatického sboru iberoamerických států každý rok scházejí, aby ocenili studentky a studenty českých vysokých škol. Tohoto skvělého příkladu spolupráce mezinárodní komunity v České republice si nesmírně vážím a proto ráda využívám této příležitosti, abych upřímně poděkovala všem diplomatickým misím, které se v organizaci v uplynulých letech vystřídaly. Vaše společné dílo je pro naše studenty velikou motivací a díky vám již 25 let můžeme společně oslavovat jejich úspěchy, znalosti, píly a potenciál. Děkuji také zástupcům Univerzity Karlovy, na jejíž půdě jsme se opět sešli. Pro tuto vzácnou událost hledávám prostor jedné z nejstarších evropských univerzit více než důstojné. Je to zde skutečně působivé. V uplynulých 25 letech byly oceněny studentské práce, které vynikaly jak zaměřením, tak jazykovým projevem a velice mě těší, že někteří autoři oceněných prací z minulých let jsou tu dnes s námi. Vaše studijní úspěchy i jazykové znalosti nám dělají velikou radost a jsou ukázkou nejen skvělé úrovně vysokého školství a jazykového vzdělávání v České republice, ale zejména vaší vlastní pracovitosti a schopností. Mnohé z oceněných prací vznikly díky poznatkům a informacím, které studenti získali během studijního pobytu v zahraničí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy klade na rozvoj mezinárodní spolupráce a podporu bilaterálních studijních výměn velký důraz. Prohlubování spolupráce s iberoamerickými zeměmi přináší našim studentům možnosti studovat na skvělých zahraničních univerzitách a studentům z těchto zemí zase otvírá dveře do České republiky a tím přispívá nejen k rozvoji vzdělávání, ale také ke sbližování našich národů. To považuji za nesmírně důležité, protože pokud nás uplynulé měsíce něčemu naučili, pak tomu, že jsme všichni takzvaně na jedné lodi. Ráda bych tímto poblahopřála všem účastníkům soutěže. Věřím, že dnešní ocenění pro vás bude velkým povzbuzením do další práce a přeji vám, ať vás nikdy neopouští touha poznávat a objevovat. Vážení a milí přátelé, ráda bych využila této příležitosti, abych poděkovala velvyslanectví Portugalska za uspořádání jubilejního 25. ročníku Iberoamerické ceny i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě našeho dnešního setkání. Děkuji za vaši pozornost. Muito obrigado, muchas gracias. Tem a palavra a magnífica reitora da Universidade Católica Portuguesa, doutora Isabel Capelua Gil, na qualidade de convidada de honra. Tiene la palabra la rectora magnífica de la Universidad Católica Portuguesa, profesora Isabel Capelua Gil, en su calidad de invitada de honor. V roli čestného hosta nyní promluví její magnificence rektorka Portugalské katolické univerzity, profesorka Isabel Capelua Gil. Magnífico reitor da Universidade Carolina, Dr. Tomás Zima, senhora vice-ministra da Educação, Juventude e Desporto, senhora Dana Prudikova, senhor embaixador de Portugal, Dr. Luís de Almeida Sampaio, senhores embaixadores,
distintos convidados, caros estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Before I start my remarks in Portuguese, I just want to thank you warmly, in a global language too, although I will be speaking in Portuguese, for having been invited to this event and to congratulate the university, the ambassadors, and also Czech Republic for holding this award. Thank you very much. Nos dias que antecederam a minha viagem para Praga, a primeira após a declaração do estado de emergência, em março passado, e face ao crescimento dos casos de infecção na República Checa e também em Portugal, fui inundada com recomendações para repensar a viagem, anular a deslocação, considerar o risco, ponderar a responsabilidade pessoal e até mesmo avaliar a responsabilidade criminal de ser infectada e infectar. Sem risco, contudo, não há vida. E nos tempos do vírus que nos enlouquece, é necessário combater o medo e agir. Isso sim é ser responsável. É por isso para mim um enorme privilégio participar hoje nesta celebração do 25º Prémio Ibero-Americano, outorgado pelas embaixadas dos países ibero-americanos acreditadas em Praga, que simboliza uma verdadeira urgência para a Europa, o estabelecimento de pontes culturais, que são também necessariamente políticas, sociais, científicas e económicas entre países e continentes. Agradeço reconhecida a Sua Excelência, o Sr. Embaixador de Portugal, Dr. Luís Almeida Sampaio, o honroso convite e ao Sr. Reitor da Universidade de Carolina dou os parabéns por acolher esta importante iniciativa que assume um espírito de relação intercultural próprio da identidade cultural checa. As 17 pontes sobre o rio Vltava materializam, porventura, a dimensão profundamente pluricultural da belíssima Praga, verdadeiro ponto de cruzamento do brilho e das tensões da Europa. Nos breves instantes que se seguem, quero por isso falar da urgência de construir pontes e abolir muros, da cultura à ciência, da política à economia. Falo também da função que a literatura ocupa nesta equação. Ora, é justamente isso que prémios como este estabelecem, avaliando a produção de conhecimento que ajuda no processo metafórico de ler e compreender o mundo. Permitam, por isso, recordar um pequeno texto de um nativo de Praga, Franz Kafka, escrito em 1916-17, mas publicado depois da sua morte, e chamado justamente A Ponte de Brücke. O eu que nos fala neste conto é uma ponte, construída sobre um abismo, uma edificação esquecida por onde ninguém passa. E se ninguém por lá passa, então está em causa a sua própria natureza como ponto de mediação. Apesar de tudo, ainda que seja irrelevante e ninguém a atravesse, uma ponte só deixa de ser ponte quando cai. Um dia, um homem de bengala aproxima-se da ponte. Tacteia, bate no solo com a bengala e salta sob o empedrado. A ponte adormecida, que toda a vida se havia mantido imóvel, a olhar fixamente para o riacho que passava por baixo de si, sente uma enorme curiosidade de ver quem assim perturba o seu descanso. Afinal, quem assim ousava reclamar a sua natureza de ponte? Movida pela curiosidade, vira-se para olhar para cima. Ora, onde já se viu uma ponte virar-se? Mal se virou, inevitavelmente, caiu. E foi justamente ao cair que realizou a missão para que fora edificada. As estruturas arquitetónicas, completas e robustas ou frágeis e em ruínas, são uma presença recorrente na escrita kafkiana e servem como estratégias simbólicas para ler o mundo. A ponte, que é descrita com traços humanos, tem mãos e pés, representa, na verdade, o indivíduo como ponte, que possibilita o encontro e estabelece relações. Mas uma ponte por onde ninguém passa não cumpre a sua função de ordenação da geografia, tal como o ser humano, que não ousa empenhar-se no diálogo com os outros, não assume em pleno a sua humanidade e, em contexto político, a sua cidadania. O processo de interação dialógica, de intervenção cívica, ação diplomática e atividade política, entre muitas outras formas de agir no espaço público, são constituintes de uma humanidade plena. Essa mesma que pareceu faltar a Gregor Samsa e às outras personagens do universo disfórico de Franz Kafka, mas que insistia em subsistir no leitor que tais histórias consumia e consume. Tal como a ponte que encontrou o desígnio no momento mesmo do seu colapso, também é como a humanidade falível
mas que não deixa de arriscar e que se assume eloquentemente humana a cada ato falhado que as histórias de Franz Kafka nos confrontam. O maior risco é o risco de sair de si e encontrar a diferença que nos ameaça, venha ela sob a forma do coronavírus, do migrante, do antagonista político, do concorrente de negócios, daquele que ameaça a nossa segurança. Vivemos em sociedades obcecadas com a contenção do risco que existe fora de nós. É essa, aliás, a história da modernidade e da sua narrativa ambivalente. Por um lado, acreditamos que somos pequenos deuses, iluminados pela ciência e capazes de dominar as ameaças naturais. Pensávamos que éramos senhores da Terra, mas apenas somos seus hóspedes, disse o Papa Francisco em 27 de março, na bênção Urbi et Orbi, numa praça de São Pedro completamente vazia. A ciência pode muito, mas não sabe tudo. Por outro lado, temos consciência da enorme fragilidade da fisiologia humana, que nos torna aptos a podermos ser ameaçados pela doença. E é isso que, por exemplo, para Freud, torna a nossa existência insuportável. Um contemporâneo de Kafka e grande poeta da modernidade, Fernando Pessoa, anuncia nos fragmentos do livro do Desassossego, do seu semi-heterónimo Bernardo Soares, justamente este sentimento moderno de ansiedade face ao risco da vida, mas também a inevitabilidade permanente do encontro que nos dá a humanidade. E cito Pessoa: conviver com os outros é uma tortura para mim. E eu tenho os outros em mim. Mesmo longe deles, sou forçado ao seu convívio. Sozinho, multidões me cercam. Não tenho para onde fugir, a não ser que fuja de mim. 2020 é certamente o ano por excelência do desassossego. Isso faz-nos lembrar muito Fernando Pessoa. Um desassossego generalizado que parece realizar 100 anos após as projeções distópicas e ansiosas dos modernismos literários europeus, um novo tempo de medo, fúria e revolta. Não se trata de dizer que a literatura tem o poder de antecipar a realidade. Na verdade, seria mais adequado dizer que a literatura constitui uma forma especial de prestar atenção. E é esta capacidade de prestar atenção que a torna essencial para entender as camadas profundas do nosso mundo. Utilizando de novo a expressão do guarda-livros Bernardo Soares, no livro do Desassossego, uma das suas singularidades, da literatura e deste prestar atenção, e que é também uma singularidade do tempo do desassossego, é de se sentir as coisas mínimas extraordinária e desmedidamente. Vivemos hoje tempos de grande intensidade, que exigem também leituras intensas e em profundidade. À medida que a pandemia se transforma, o medo do contágio dá lugar a um cansaço pandémico, que se manifesta numa recusa das normas sanitárias e, por vezes, se transforma em sedição. Não queremos máscaras, confinamento ou vacina. Se durante o pico da primeira onda o político pareceu dar lugar ao sanitário, com uma visibilidade acrescida dos responsáveis de saúde, o colapso económico exigiu o retorno assumido do político. O contrato social, em que se perde um pouco da vontade particular para se ganhar a volonté générale, parecia estar a ser substituído por um contrato vital, como salientou Bernard-Henri Lévy, em que se abdica quase totalmente da liberdade para se ganhar um antivírus ou uma vacina. Todavia, há algo que aprendemos num contexto trágico do nosso século, cujas marcas violentas tive a oportunidade de sentir ontem em Terezín. É que a vida não é a vida se for apenas vida crua. O vírus a circular na comunidade é um agente patogénico que não se pode tornar uma arma social letal. As sociedades democráticas assentam num ordenamento que se baseia num pacto político entre os governantes e os governados, renovado por via de eleições livres e numa contratualização entre os vários setores da sociedade de um conjunto de deveres a que estão associados outros tantos direitos. Sabemos que a crise pandémica é o gatilho de outras que se podem seguir, de ordem social e económica. O contrato social em que se baseiam as sociedades modernas também se orienta para a mutualização, para a responsabilização dos cidadãos para com as franjas mais frágeis da sociedade e no assumir de prioridades estratégicas subsidiadas pelos nossos impostos, como sejam o acesso à saúde ou à educação.
Este contrato social tácito pode estar em perigo face à irracionalidade e ao oportunismo populista que momentos de crise radical como este podem trazer. Mais do que a pandemia, o seu colapso seria a verdadeira tragédia. Mas falamos hoje aqui em Praga, sede da grande tradição intelectual e artística da Europa Central, de um prémio que estabelece pontes e que nos fala de um outro tipo de contrato. Um contrato cultural que vincula a Europa Central com a Iberoamérica, que põe em diálogo tradições distintas, práticas culturais diferentes e, apesar de tudo, tão afins. Se é certo que as igrejas barrocas do Aleijadinho, em Minas Gerais, refletem experiências tropicais, sincretismo da experiência multicultural brasileira, de matriz portuguesa, africana e dos povos ameríndios, muito distinta dos trabalhos do barroco, também pluricultural de Praga, a verdade é que há uma linguagem estética que as faz dialogar na sua diferença, que une, porventura, Diamantina a Pilsen. E há também uma tradição democrática que une Lisboa a Praga, a experiência das duas únicas revoluções pacíficas da Europa no violento século XX, a Revolução dos Cravos, de 74, e a Revolução de Veludo, de 89. E há Kafka e Pessoa, e há Borges e Ortega y Gasset, e todo um mundo de relações históricas, sociais e políticas a que somos quase obrigados a prestar atenção através da mediação da arte, da cultura, da literatura. É justamente esta sensibilidade para a leitura do mundo e como forma de renovar o contrato cultural que consubstancia qualquer contrato social que está na base do grande evento cultural que nós vivemos em Lisboa este ano. A criação do Centro de História da Leitura a partir da doação à capital portuguesa da maior biblioteca do mundo de História da Leitura, que pertence ao escritor e bibliógrafo argentino Alberto Manguel, e que liderará este centro, juntamente com uma direção de que farão parte escritores como Salman Rushdie, Margaret Atwood, Chico Buarque e o poeta português cardeal Dom José Tolentino de Mendonça. A razão pela qual saliento a criação do novo Centro de História da Leitura é estratégica, já que ela exprime precisamente este espírito de ponte, urgentemente necessário no nosso contexto de muros. Que um argentino com uma canadiana, um escritor indo-britânico, um português e um brasileiro se unam em Lisboa na gestão de um acervo bibliográfico incomparável constitui um documento de possibilidade, de otimismo e de oportunidade. De que não se trata simplesmente de criar um arquivo, um local para albergar mais de 40 mil livros, mas de estabelecer uma ponte cultural entre continentes. Uma ponte que não seja apenas estrutura, mas também prática, e que nesse sentido seja sempre arriscada. Uma ponte por onde passam pessoas. Não é? A literatura, afinal, não é constituída como acervo das obras, mas torna-se literatura quando nos obriga aos leitores a prestar atenção. Lisboa, cidade-ponte de exploração do grande mundo, honra este legado ao albergar o acervo da pequena literatura. O termo, como saberão, é de Franz Kafka, que numa nota do seu diário, ao referir-se ao papel desempenhado pela literatura judaica em Praga e Varsóvia, usa o termo Kleine Literaturen, pequenas literaturas. Estas literaturas, que não estão ligadas a nenhuma língua em particular, nem são menores, têm para Kafka três características: a vivacidade, a descontração, a popularidade. São, afinal, instrumentos vitais para uma vida que não é só sobrevivência fisiológica, mas que é a realização da humanidade complexa que nos enriquece. O novo contrato vital, portanto, não deve ser apenas para matar o vírus que nos enlouquece, mas a afirmação de uma vida literalmente com sentido. Os jovens premiados hoje são exemplos da centralidade da pequena literatura para a sustentabilidade do grande mundo. Desejo a todos muito sucesso e deixo-vos como palavras finais um verso de um outro heterónimo de Pessoa, Ricardo Reis. Para ser grande, sê inteiro, nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha porque alta vive. Bem-ajam e muito obrigada. Muitíssimas gracias. Seguidamente, iremos assistir a uma breve apresentação da publicação online comemorativa dos 25 anos do Prémio Ibero-Americano, que
que este ano se assinalam pela leitora do Camões Instituto da Cooperação e da Língua em Praga, a doutora Gilda Machado. A continuación, asistiremos a una breve presentación de la publicación online de la edición conmemorativa de los 25 años del Premio Iberoamericano, que se celebran este año por parte de la directora del Camões, Instituto de la Cooperación y de la Lengua en Praga, doctora Gilda Machado. Lektorka Portugalského institutu Camões v Praze, Gilda Machado, nyní krátce představí elektronickou knihu připravovanou k jubilejnímu 25. výročí Iberoamerické ceny. Magnífico reitor da Universidade de Carolina de Praga, professor Tomás Zima, senhora vice-ministra da Educação, Juventude e Desporto, senhora Dana Prudikova, magnífica reitora da Universidade Católica Portuguesa, professora Isabel Capeloa Gil, senhor embaixador de Portugal na República Checa, Dr. Luís de Almeida Sampaio, senhores embaixadores dos países ibero-americanos acreditados em Praga, caros colegas, caros alunos, kindly excuse me, but I will speak in English so that all our distinguished guests can understand my presentation. 2020 has been a year of exceptions, but it has also been an exceptional year, as this year we are celebrating the 25th edition of Prémio Iberoamericano in Prague. To mark this occasion, the Embassy of Portugal in the Czech Republic is organizing a digital publication that aims to honor all the winners of all the 25 editions of this Prémio Iberoamericano in Prague. And we have here among us today some of those brilliant participants that have won the Prémio Iberoamericano in the past. So, ladies and gentlemen, I am very pleased to present you the digital publication 25 anos do Prémio Iberoamericano in Prague. This is the cover of the book, and this book is an initiative of the Ibero-American embassies in Prague, namely Argentina, Brazil, Chile, Cuba, Espanha, México, Peru, and Portugal, with the auspices of the Czech Ministry of Education, Youth and Health and Sports, and with the support of Charles University, the Secretaria-Geral Ibero-Americana, Instituto Cervantes in Prague, and Camões Institute in Prague. This book has two parts, and as you can see from the index, in the first part we can find two prefaces of two distinguished Czech academics, Dr. Šárka Grauva and Dr. Josef Opatrný, and we will also find the messages of the Portuguese ambassador, Dr. Luís de Almeida Sampaio, acting as the Secretaria pro tempore, and the message from His Excellency, the Rector of Charles University, the message from the Minister of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, and the message from Secretaria-Geral Ibero-Americana. All these texts will be available in the three languages, Czech, Portuguese and Spanish. In the second part of the book, and after some photos of this year's ceremony, we will find the essays that have won
the 25 editions of the Premio Iberoamericano, starting from the most recent one, that it's not there yet. I'm not revealing the winner before. So currently, and this is the preview of the book. This is how the prefaces, the messages, or the essays will look in the book. We are currently dedicating our time and our energies to the review of the book, and we believe that the book, the digital book, the e-book, will be released in the end of November, and it will be released at the official website of Premio Iberoamericano, premioiberoamericano.cz. And the e-book will be available in the following formats: interactive PDF, EPUB 3 fixed layout, EPUB reflowable for Mobi, Kindle, and Kobo. If you have any queries regarding this matter or regarding any other matter related to Premio Iberoamericano, please contact us at the email address info@premioiberoamericano.cz. Muito obrigada, muitas gracias e acolho. Antes de passarmos à entrega de diplomas, temos o prazer de apresentar um breve momento musical com a participação de Patrick Vatzik, que interpretará na guitarra clássica Verdes Anos, do compositor e guitarrista português Carlos Paredes, seguida de Recuerdos de la Alhambra, do compositor espanhol Francisco Tárrega. Antes de pasar a la entrega de diplomas, nos es grato ofrecerles un breve intervalo musical con la participación de Patrick Vatzik, que interpretará en la guitarra Verdes Anos, del compositor guitarrista portugués Carlos Paredes, seguida de Recuerdos de la Alhambra, del compositor español Francisco Tárrega. Ještě než přejdeme k předání diplomů, zveme vás k poslechu krátkého hudebního vystoupení Patrika Vatzika, který na klasickou kytaru zahraje skladby Verdes Anos od portugalského skladatele a kytaristy Carlos Paredes a Recuerdos de la Alhambra od španělského skladatele Francisca Tárregy.
Nesta 25ª edição, foram recebidos 18 trabalhos provenientes de 5 universidades da República Checa. Após ter analisado os trabalhos, o júri decidiu conferir os prémios a 3 vencedores e outorgar uma menção honrosa. Antes do anúncio dos trabalhos premiados, neste momento, faremos a entrega dos diplomas de participação aos estudantes aqui presentes ou ao representante que designaram. En esta 25ª edición se recibieron 18 trabajos de estudiantes procedentes de 5 universidades de República Checa. Luego de haber deliberado, el jurado ha decidido conferir los premios a 3 ganadores y además otorgar una mención honorífica. Antes de anunciar los trabajos premiados, haremos entrega de los diplomas de participación a los estudiantes aquí presentes o a los representantes que ellos designaran. V rámci 25. ročníku Iberoamerické ceny jsme obdrželi celkem 18 soutěžních prací od studentů z 5 českých univerzit. Porota se rozhodla udělit 3 vítězné ceny a 1 čestné uznání. Před vyhlášením vítězů udělíme všem soutěžícím, jež jsou zde přítomní nebo zde mají zástupce, diplomy za účast. Entrega dos diplomas de participação, embaixador Luís de Almeida Sampaio, na qualidade de Secretaria Pro Tempore. Entrega los diplomas de participación el embajador Luis de Almeida Sampaio, en su calidad de Secretaría Pro Tempore. Předání diplomu za účast velvyslanec Luís de Almeida Sampaio, tajemník pro tempore. Da Faculdade de Letras, Universidade de Hradec Králové, De la Facultad de Letras, Universidad de Hradec Králové. Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, Barbora Komárková. da Faculdade de Letras, Universidade Palacký Olomouc, De la Facultad de Letras, Universidad Palacký Olomouc. Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Dana Drončovská. do CIES, Centro dos Estudos Ibero-Americanos da Universidade Carolina Praga, Del CIAS, Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Carolina Praga. Středisko iberoamerických studií Univerzity Karlovy Praha, Daniel Erhardt. da Faculdade de Letras e Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Carolina Praga, De la Facultad de Letras y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Carolina Praga. Filozofická fakulta a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha, Emma Sabolová. da Faculdade de Letras, Universidade Hradec Králové, De la Facultad de Letras, Universidad de Hradec Králové. Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, Jakub Zbítovský, diplom převezme Michaela Kleisnerová. da Universidade Carolina Praga e Universidade Masaryk Brno, De la Universidad Carolina Praga y la Universidad Masaryk Brno. Univerzita Karlova Praha a Masarykova univerzita Brno, Karolína Strnadová. da Universidade de Hradec Králové, De la Universidad de Hradec Králové. Univerzita Hradec Králové, Martin Štefek.
Da Faculdade de Letras, Universidade Masaryk Brno. De la Facultad de Letras, Universidad Masaryk, Brno. Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno, Tereza Šturcová. Da Universidade de Palacký Olomouc. De la Universidad Palacký, Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci, Viktoria Poliáková, diplom převezme doktorka Zuzana Burjanová. Da Faculdade de Relações Internacionais, Universidade de Economia Praga. De la Universidad de Relaciones Internacionales, Universidad de Economía, Praga. Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze, Alžběta Vítková. Da Universidade de Hradec Králové. De la Universidad de Hradec Králové. Univerzita Hradec Králové, Jana Švecová. Da Faculdade de Letras, Universidade Palacký Olomouc. De la Facultad de Letras, Universidad Palacký, Olomouc. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Tereza Marková. Os chefes de missão decidiram entregar uma menção honrosa. Menção honrosa entrega o embaixador Luís de Almeida Sampaio na qualidade de Secretaria Pro Tempore. Pelo ensaio El Festival Internacional de Teatro de Manizales e la Identidade Latino-Americana da Faculdade de Letras, Universidade de Masaryk Brno, a Tereza Sturskova. Los jefes de misión decidieron entregar una mención honorífica. Mención honorífica. Entrega al embajador Luis de Almeida Sampaio en su calidad de Secretaría Pro Tempore por su ensayo, el Festival Internacional del Teatro de Manizales y la Identidad Latinoamericana de la Facultad de Letras, Universidad de Masaryk Brno, a Tereza Sturckova. Porota složená z vedoucích misí jednotlivých iberoamerických zemí se rozhodla udělit jednočestné uznání, které předává velvyslanec Luis de Almeida Sampaio, tajemník pro tempore, a získává jej za esej El Festival Internacional de Teatro de Manizales y la Identidad Latinoamericana, studentka Masarykovy univerzity v Brně Tereza Šturcová. É chegado o momento aguardado de anunciar os 3 premiados do concurso. Pede-se que subam ao pódio os seguintes finalistas pela ordem alfabética: Karolina Strnadová, Tereza Marková, Viktoria Poliáková, representada pela doutora Zuzana Burjanová. Ha llegado el momento esperado, la premiación a los 3 finalistas del concurso. Les pido que pasen al estrado, por orden alfabético, los siguientes finalistas: Karolina Strnadová, Tereza Marková, Viktoria Poliáková, representada por la doctora Zuzana Burjanová. Nadešel očekávaný moment vyhlášení 3 finalistů. Prosíme, aby se k nám dostavili následující soutěžící, jejich jména uvádíme dle abecedního pořadí: Karolina Strnadová, Tereza Marková, Viktoria Poliáková, zastoupena doktorkou Zuzanou Burjanovou. Terceiro prémio.
entrega a Vice-Ministra da Educação, Juventude e Desporto, pelo ensaio Censura Literária, Novas Cartas Portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, da Universidade de Palace em Olomouc, a Teresa Markova. Tercer premio. Entrega la Viceministra de Educación, Juventud y Deporte por su ensayo Censura Literaria, Novas Cartas Portuguesas de María Isabel Barreno, María Teresa Horta y María Velha da Costa, de la Universidad de Palacký Olomouc, a Teresa Markova. Třetí cenu, kterou předává náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy, získává za esej Censura Literaria, Novas Cartas Portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta i Maria Velha da Costa, studentka Univerzity Palackého v Olomouci, Teresa Marková. Segundo prémio, entrega o magnífico reitor da Universidade Carolina pelo ensaio Cronótipo en la narración de la novela La concepción del espacio-tiempo en el beso de la mujer araña, da Universidade Carolina Praga e Universidade Masaryk Brno, a Carolina Sternadova. Segundo premio. Entrega el rector magnífico de la Universidad Carolina por su ensayo Cronótopo en la narración de la novela, la concepción del espacio y tiempo en el beso de la mujer araña, de la Universidad Carolina Praga y la Universidad Masaryk Brno, a Karolina Strnadova. Druhou cenu, kterou předává jeho magnificence rektor Univerzity Karlovy, získává za esej Cronotopo en la narración de la novela La concepción del espacio y tiempo en el beso de la mujer araña, studentka Karlovy univerzity v Praze a Masarykovy univerzity v Brně, Karolina Strnadová. Primeiro prémio, entrega à magnífica reitora da Universidade Católica Portuguesa pelo ensaio A Representação do Contexto Sociopolítico nos Romances Esaú e Jacó e Memorial de Aires de Machado de Assis, da Universidade de Palace em Olomouc, a Victoria Poliakova, representada pela doutora Zuzana Burianova. Primer premio. Entrega la rectora magnífica de la Universidad Católica Portuguesa por su ensayo A Representação do Contexto Sociopolítico nos Romances Esaú e Jacó e Memorial de Aires de Machado de Assis, de la Universidad Palacký Olomouc, a Victoria Poliakova, representada por la doctora Zuzana Burianova. A první cenu, kterou předává její magnificence rektorka Portugalské katolické univerzity, získává za esej A Representação do Contexto Sociopolítico nos Romances Esaú e Jacó e Memorial de Aires de Machado de Assis, studentka Univerzity Palackého v Olomouci, Viktoria Poliáková. Cenu převezme vedoucí práce doktorka Zuzana Burianová. Não tendo sido possível à senhora Victoria Poliakova estar presente nesta cerimónia, em resultado das restrições sanitárias atualmente em vigor, gostaríamos em seguida de mostrar um curto vídeo em que, na qualidade de vencedora da presente edição, ela pronuncia umas breves palavras em nome dos participantes e em forma de agradecimento.
No siendo posible a la señorita Victoria Poliakova estar presente en esta ceremonia a causa de las restricciones sanitarias actualmente en vigor, quisiéramos compartirles un breve video en el cual, en su calidad de vencedora de la presente edición, pronunciará unas palabras en nombre de los participantes y en forma de agradecimiento. Vzhledem k tomu, že se slečna Viktoria Poliáková nemohla z důvodu aktuálně platných omezení dostavit na dnešní slavnostní udílení cen, rádi bychom teď promítli krátké video, v němž vítězka letošního ročníku promluví jménem všech účastníků soutěže. Muito bom dia a todos os reunidos pela ocasião da entrega da 25ª edição do Prémio Ibero-Americano. Primeiro de tudo, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Victoria Poliakova e formei-me recentemente na Universidade Palacký em Olomouc, em Filologia Espanhola e Portuguesa. O trabalho com o qual participei nesta edição de competição é vinculado à minha tese de mestrado, escrita sobre os romances da fase realista do autor brasileiro Machado de Assis. Falando sobre Machado de Assis, podemos lembrar que ele não só escreveu romances, mas trata-se também de um autor excelente de contos. Alguns dos contos de Machado de Assis pertencem ao gênero chamado contos de moldura. Este facto torna-se importante para mim só porque, justamente há 7 anos atrás, no dia 23 de setembro, eu comecei os meus estudos de língua portuguesa. Hoje, 7 anos depois, no dia 23 de setembro, eu tenho a honra de receber o Prémio Ibero-Americano e tenho de dizer que não poderia terminar os meus estudos de forma mais bonita. Foram 7 anos extraordinários. Conheci pessoas maravilhosas, fiz muitos amigos, tive sorte de ser rodeada de professores muito competentes que despertaram em mim o interesse em não só estudar sobre a cultura lusófona, mas também a vivê-la. Foi assim que passei alguns semestres em Portugal e também estudei no Brasil. E justamente durante este tempo no Brasil, eu tive uma disciplina sobre a política e a literatura. Esta disciplina serviu como inspiração para a minha tese de mestrado e, junto com a minha orientadora, a professora Zuzana Burianova, concordamos que até lá não foi publicada nenhuma obra que se dedicasse à imagem da monarquia e república traçada nas obras de Machado de Assis. Feita uma leitura focada nos pequenos pormenores de vida cotidiana, descobri que o tema de política está fortemente presente nas obras selecionadas para a análise. Espero que o trabalho que apresentei tenha contribuído a abrir uma nova perspectiva de leitura do autor clássico e alegro-me muito de que tenham gostado do meu artigo. Gostaria agora, em nome de todos os participantes, agradecer aos organizadores pela oportunidade de podermos apresentar os nossos trabalhos ao meritíssimo júri. Os meus agradecimentos vão também à Embaixada de Portugal, em Praga, pela compreensão e a oportunidade de poder falar aqui hoje, pelo menos desta maneira. Agradeço muito também à professora Zuzana Burianova pela confiança e apoio durante estes anos todos e também hoje por me representar. Muito obrigada também a todos os professores de português na Universidade Palacký em Olomouc, a minha família e amigos. Lamento profundamente de não poder ter vindo, mas acredito que seguir à risca as restrições impostas pelo governo deve ser a nossa prioridade neste momento. Muito obrigada pelo prémio. É uma honra enorme para mim. Mando os cumprimentos desde Bratislava. Desfrutem do dia de hoje. Desejo que ultrapassem estes tempos imprevisíveis, sãos e salvos. Muito obrigada pela atenção.
convidaram os países ibero-americanos e todos os participantes do concurso para nos acompanharem à aula magna para a fotografia oficial. Agradecemos a todos a participação nesta cerimónia e convidamos os presentes a se deslocarem ao pátio do Carolino para um vinho de honra. Muito obrigada. Antes de concluir, invitamos a los miembros de la mesa de honor, a los jefes de misión de los países iberoamericanos y a todos los concursantes a que nos acompañen al aula magna para la foto oficial. A todos ustedes les agradecemos su asistencia a esta ceremonia y los invitamos a pasar al patio del Carolinum para un vino de honor. Muchas gracias. Ještě než ukončíme tento slavnostní akt, chtěli bychom pozvat všechny čestné hosty, vedoucí diplomatických misí iberoamerických zemí a všechny účastníky soutěže, aby nás doprovodili do velkého sálu na společnou fotografii. Děkujeme všem za účast na slavnostním udílení cen a dovolujeme si vás pozvat na slavnostní přípitek, který proběhne na nádvoří Karolína. Děkujeme.